Olá, eu sou Antônio César Bochenek, professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e gostaria de receber a todos aqui no novo podcast do CEPOD e o Centro de Pesquisa em Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vinculado ao mestrado profissional em Direito. Nesse podcast, vocês vão poder conhecer um pouco mais a respeito do nosso programa de mestrado, do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, nosso CEPOD, Laboratório de Inovação, os temas que estão sendo estudados pelos professores e pelos alunos do programa do mestrado em Direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mais uma vez, eu sou Antônio César Bochenek e comigo nesse episódio de estreia está Demetrios, que é representante do corpo discente e um dos alunos do programa. Tudo bem, Demetrios? Olá, professor, tudo bem? Olá aos seguidores do canal, aos seguidores desse canal do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da UEPG. E é um prazer muito grande estar aqui para divulgar os trabalhos acadêmicos, o trabalho acadêmico que vem sendo feito, contar um pouco sobre a minha experiência profissional e também acadêmica. Obrigado, Demetrios, pela tua presença. Nós vamos ter uma conversa aqui hoje inicial, falando um pouquinho do programa do mestrado, das nossas estruturas físicas e infraestruturas do programa, e também das processos seletivos e um pouquinho da tua experiência como aqui discente do nosso programa. Então, o mestrado profissional em Direito tem já há 5 anos, nós estamos agora com o processo seletivo para a 5ª turma, então é uma alegria muito grande nós termos já mais de 30 mestres e outros tantos em desenvolvimento das suas pesquisas, das suas atividades. O programa do mestrado profissional em Direito tem uma característica especial, porque ele tem essa perspectiva translacional, que é prática, teoria e prática, porque é um mestrado profissional em si. Então, recordar aqui que o professor Eliezer, que foi o nosso primeiro coordenador, um grande lutador para que esse mestrado pudesse sair, deixar aqui e render as nossas homenagens a ele também, e dizer que nós estamos instalados aqui no bairro de Oficinas, na sede UEPG Oficinas, com uma estrutura muito boa, muito adequada, com salas amplas, com equipamentos tecnológicos, e recentemente nós tivemos a inauguração do Laboratório de Tecnologia e Inovação, que é também do setor de Ciências Jurídicas do UEPG. Então, Demetrios, nesse nosso bate-papo, qual que é a tua primeira impressão a respeito do laboratório? Conte-nos para os nossos ouvintes, quem nos acompanha, um pouquinho do nosso Laboratório de Tecnologia e Inovação aqui do CEPOD. Professor, o laboratório realmente foi recém-inaugurado pelo Centro de Pesquisa, pelo CEPOD, e ele certamente vai trazer um ganho, porque hoje em dia, ainda mais com a perspectiva do programa de mestrado em Direito, que é uma perspectiva translacional, muitas vezes ele impele o acadêmico a lidar com uma certa massa de dados, pesquisa de jurisprudência, e é necessário um espaço adequado, com também uma estrutura tecnológica também. Então, muitas vezes, o acadêmico vai aplicar métodos qualitativos, quantitativos nas suas pesquisas, e aí é uma oportunidade de utilizar, muitas vezes, softwares, até mesmo adquiridos pela instituição, que ele pode empregar na realização das suas pesquisas. Legal, então começamos por essa novidade que é o Laboratório de Tecnologia e Informação, e como o Demetrios mencionou, estão sendo adquiridos alguns programas que fazem com que facilitem a vida do pesquisador, tanto nas pesquisas qualitativas quanto quantitativas, tendo em vista o mestrado profissional, demanda essa pesquisa empírica, essa pesquisa de campo. Então, é uma novidade aqui do nosso mestrado profissional que vem de primeira mão. E o nosso mestrado também está com o processo seletivo aberto, da 5ª turma. E as inscrições são realizadas, nós temos as provas, e eu gostaria de saber, Demetrios, da tua experiência enquanto uma pessoa que recentemente passou pelo processo seletivo, e agora já está aqui cursando o nosso mestrado profissional. Como que você vê esse processo seletivo? O que você diria para as pessoas que estão interessadas em ingressar no mestrado da UEPG? Professor, eu vejo assim, da minha experiência, fundamental que o acadêmico ele tenha um projeto consistente para que ele entre no programa sabendo mais ou menos assim, o caminho que ele vai trilhar. É claro que
Para a seleção é necessário um anteprojeto, que pode ser durante o próprio curso, ser ajustado, mas ele tem que ter uma boa ideia, né, e assim, alinhado também com a linha de pesquisa que ele almeja, que são 3 linhas de pesquisa. Então ele precisa o projeto dele está bem assim alinhado também com a linha de pesquisa, até mesmo dos professores, orientadores, para que tenha uma boa aderência, né, àquele projeto dele depois, durante o curso. Então, isso aí eu acho que é fundamental. É claro, são 2 fases, tem a primeira fase, que é uma fase objetiva, é necessário passar por ela para ir para a segunda, mas eu vejo como o projeto algo assim decisivo na seleção e no êxito do mestrando no curso, né? Exato. Então, as informações a respeito do processo seletivo estão no site da UEPG, na página do mestrado, e destacar, né, e explicitar um pouco mais, como o Demetrios falou, das linhas de pesquisa. O programa de mestrado profissional, né, com essa perspectiva transnacional, ela tem a linha de pesquisa 1, que é mais voltada ao direito penal, a linha de pesquisa 2, que seria mais o direito civil, as relações particulares, e a linha de pesquisa número 3, que é mais relacionada voltada às políticas públicas. Então, a dica do Demetrios é ouro. Vincular uma dessas linhas de pesquisa, encontrar essa linha de pesquisa que se adequa mais ao seu interesse de estudo e vincular ao que está sendo feito, né, pelos alunos, pelos professores do programa, de forma a ter uma conectividade. Acho que as pesquisas precisam muito isso, né? Você tem visto isso também, né, Demetrios, nas nossas aulas, nos nossos encontros? Sim, perfeito. E também, né, professor, como é um mestrado profissional com essa pegada, vamos dizer assim, translacional, tem que conversar teoria e prática. Então, de preferência, e nisso eu fui muito feliz, que o acadêmico tenha um projeto que venha possibilitar ele alinhar. Também, muitas vezes, se ele, de repente, já exerce uma atividade profissional na área jurídica, que ele consiga fazer conversar, né, o curso, né, a temática que é aqui trabalhada, o projeto de pesquisa dele, com a sua atuação profissional. Esse é o melhor dos mundos que eu, particularmente, consegui fazer, dado que que eu ocupo o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Não, perfeito. Essa dica do Demetrios é importante. Trabalha como auditor na Receita Federal, vinculando a prática profissional dele com o estudo da pesquisa desenvolvida aqui no nosso mestrado. Isso é mestrado profissional. Parabéns, Demetrios, nesse ponto. Nós temos aqui também no nosso CEPOD, né, no nosso Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Direito, um grande auditório e também vários espaços de convivência. Sim. Nesse auditório sempre são realizados eventos, palestras, e nós tivemos recentemente a apresentação de livros de professores do programa e também de alunos que já concluíram o mestrado. Nós teremos agora, no mês de setembro, no dia 17, um lançamento de novos livros, né? Um livro que foi um livro do programa, podemos dizer assim, são vários professores que escrevem esse livro. Então, esse lançamento é muito importante, mas também professores, outros mestres já do nosso programa e professores da UEPG vão estar lançando esse livro. Né, você participou da primeira experiência, Demetrios? Conta um pouquinho aí e convida o pessoal para que possa participar no dia 17 de setembro da segunda rodada de apresentação de livros e lançamento de livros do CEPOD do mestrado em Direito. Professor, e essa é uma característica assim, marcante do programa de pós-graduação em Direito da UEPG, que é um incentivo à produção acadêmica. Então, não é porque é um mestrado profissional que ele não vai ter essa pegada também que seja dogmática também. Então, a gente, na verdade, é um mestrado que também credencia o mestrando a futuramente vir a cursar um doutorado e exercer a docência também. Então, ele tem esses 2 vieses. E, assim, é um programa que tem uma estrutura muito boa, né, que atende às expectativas e às necessidades dos acadêmicos, e no que tange à produção acadêmica, como o corpo docente também é bastante qualificado, os acadêmicos são, a cada disciplina, impulsionados a produzir um artigo, aí aquele artigo vai compor, eventualmente, um livro, uma produção maior, enfim, e aí a coisa vai se catalisando. A pesquisa, né? A pesquisa de diversas formas sendo depois publicizada, né? Demetrios, eu queria aproveitar que você, né, está conosco nesse primeiro episódio do CEPODcast
e te perguntar um pouquinho da tua trajetória. O que te motivou a ingressar aqui no mestrado profissional do EPG, então? Bom, primeiro a aspiração em exercer a docência. Isso me instigou, me motivou. Também a oportunidade de crescimento profissional numa universidade de renome nacional e até internacional, claro, ela é custeada pela sociedade, mas sem um custo direto para o acadêmico. Então tem lá um processo seletivo rigoroso e a partir dali, então assim, é uma oportunidade que está à disposição dos acadêmicos, tanto de crescer profissionalmente, intelectualmente, e também, o que é bastante interessante, é porque essa convivência entre os alunos, com várias experiências, legal, práticas, então é um ambiente bastante enriquecedor. Essa fala do Demetrios, com você que está nos assistindo, é incentivadora e motivadora para vir para o mestrado profissional de Direito da EPG. E como que você percebeu, Demetrios, que o programa poderia contribuir para a sua carreira, no caso, tanto acadêmico como profissional? Bom, na verdade, de início, dado o meu interesse por me aprofundar na seara do direito tributário e também ao ouvir, né, sobre a temática também dos processos estruturais, me interessou e me inquietava bastante um problema específico que eu via no âmbito tributário. Né? Do seu trabalho lá, no âmbito do dia a dia. Do meu dia a dia. Sendo assim, considerando também que um amigo do trabalho, né, o colega Remy, o colega... Foi a primeira defesa do mestrado. Pode ser o nosso próximo convidado. Olha aí, pode ser, exatamente. E então, dada a experiência dele, que foi muito proveitosa, muito exitosa, e aquilo tudo me motivou. E agora eu vejo que outros colegas, auditores, também têm manifestado interesse e certamente vão participar agora da seleção, e ano que vem certamente teremos mais um colega da Receita Federal aqui no programa. E nesse ano, lembrando, na tua seleção não houve, mas nesse ano nós temos as vagas de fomento. É justamente que os nossos alunos fazem um estágio de imersão em uma das instituições que são conveniadas e podem então ter a vaga de fomento e estarem também recebendo a oportunidade, né, para além do processo seletivo normal, estarem cursando. Então, tanto a Receita, a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, a OAB, são então entidades que estão conveniadas e que vão ter essas vagas de fomento. Demetrios, nosso tempo voa, né? Rapidinho eu gostaria de saber um pouquinho do teu projeto de pesquisa. Qual é o título do teu projeto de pesquisa? Bom, o título do meu projeto de pesquisa o tema especificamente ele diz respeito à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas, né, que as empresas pagam, e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre o incentivo fiscal que os estados concedem para as empresas, que é o benefício fiscal do ICMS. Você disse que isso é um problema que você tem e verifica dentro da tua atividade profissional. Agora, como que o mestrado, diante desse tempo que você está aqui conosco, contribuiu para clarear, pesquisar, estudar, avançar nas suas pesquisas? Porque o mestrado, como ele tem essa característica translacional, que tem que aliar a teoria à prática, ele me levou a pensar em possibilidades de resolução daquele problema na prática, ou do desenvolvimento de instrumentos, enfim, que visem a mitigar o problema identificado, qual seja a elevada litigiosidade, né, que esse tema enseja, tanto na seara mesmo judicial, quanto na seara administrativa. Em termos de produção, nesses 6 meses que você está dentro do programa, você já tem alguma produção para compartilhar com o nosso público? Agora já acabei de submeter, né, um artigo para uma revista da Receita Federal que trata exatamente desse assunto, né, sobre o qual eu estou mencionando. Também na disciplina de Direito Digital, com o professor Fabrício, já tem 1 minuto, estamos em vias de produzir também um artigo. Com o professor Alexandre também já tem tem muita produção aí. Então, assim, claro, nós somos a todo momento instados, né, a produzir. Está feliz com essas iniciativas? Bastante, né, professor? Nossa. Que bom. E que conselho você daria para quem está nos
assistindo e está pensando em se inscrever no programa do mestrado profissional em Direito? Olha, o conselho que eu dou é foque no anteprojeto. Foque no anteprojeto, busque identificar um problema que venha a ser, de fato, a sua produção acadêmica contribuir para a resolução daquele problema. E tenho certeza que a partir daí tudo vai se desenvolver naturalmente. Legal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Demetrios aqui no nosso CEPODcast e dizer que o nosso programa Mestrado em Direito tem muitas outras ações. Nós vamos, ao longo dos próximos episódios, conversar com os professores, conversar com os outros alunos, né, trazer e relatar essas experiências para que todos possam conhecer um pouquinho mais da UEPG, do Mestrado Profissional em Direito e do nosso Centro de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, com isso, nós chegamos ao fim desse primeiro episódio do CEPODcast. Eu queria agradecer mais uma vez muito a participação do Demetrios e compartilhar a sua experiência aqui no programa de mestrado, mas também a sua experiência de pesquisa e desenvolvimento das atividades. Eu tenho certeza que você inspirou muitos dos nossos ouvintes a conhecerem mais sobre o nosso mestrado, a conhecerem mais sobre o mestrado profissional dentro da perspectiva transnacional. E se você gostou desse episódio do CEPODcast na sua plataforma de áudio preferido, você pode acompanhar também essas e outras novidades nas redes sociais aqui do nosso mestrado profissional. Eu, então, finalizo aqui e até o próximo episódio com mais uma pesquisa em destaque, mais um mestrado em destaque e o CEPODcast, que é a pesquisa que transforma o direito em prática. Obrigado a todos e até lá.